Boa noite, sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a codependência. Meu nome é Reinaldo. Sejam muito bem-vindos à 8ª e última série do 30 Semanas de Férias. Estaremos hoje falando sobre o código JMR, 21 dias sem julgar, mentir e reclamar. E eu tenho a alegria de ter aqui dois irmãos queridos, que é o Edmilson e a Luzia, que eu vou pedir que eles se apresentem agora, começando pela Luzia. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a ira. Meu nome é Luzia. Sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a ira. Meu nome é Edmilson. Ok, então vamos lá. Nós teremos esse momento em 3 partes. Nós estaremos falando sobre julgamento, mentira e reclamação. Vamos começar então com o julgamento. E faremos um convite para você. Tudo que for falado aqui, aproveite para olhar para dentro de você mesmo, trazer para você as suas experiências, ver onde você se encaixa e aonde pode ser mudado, alterado, buscado ajuda, porque realmente é um momento muito importante, tá certo? É um momento que sempre norteia, sempre está nos acompanhando, então temos que estar atentos a essas pegadinhas, digamos assim, né? Transforme um voto em um hábito de vida. Vença o ímpeto do julgamento. Em Romanos 14, 3, 4, nós temos: disse Jesus, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? Madre Teresa de Calcutá disse certa vez: quem perde tempo julgando as pessoas não tem tempo para amá-las. Realmente é algo que já começa nos provocando, né? Para pensarmos, meditarmos um pouco. Eu diria até que a parte do julgamento está muito ligado, muito associado ao processo de religiosidade. E sempre nós estamos nos pegando nessa situação, né? Vamos lá. Certamente todos nós já julgamos alguém, né? Às vezes tem gente que fala, eu nunca julguei ninguém, como diz o pastor. Então espera a segunda parte que fala sobre mentira, né? Nós temos que admitir, com certeza, que já julgamos e muito. Eu sou uma pessoa que já passei muito por esses problemas. Eu, dentro do meu perfeccionismo, eu sempre via uma maneira de criticar e achar que o outro estava errado, que o outro fazia errado, mas na realidade eu estava errando, porque ao invés de associar, de aprender e de compreender, eu assumia a posição de juiz. Mas Deus é tão misericordioso que eu comecei a enxergar isso, né? Nos dias de Jesus, as cidades que ele vivia eram cidades pequenas, todo mundo se conhecia. Já pensou como é que devia ser o negócio? Né? Nós temos essas cidades pequenas na nossa vida, que são as nossas comunidades, que é a nossa família, que é o nosso ambiente de trabalho. Como será que nós fazemos? Será que nós estamos sempre olhando para a pessoa e procurando ver o erro, procurando ver os excessos? Não é verdade? Todos conhecem muitos defeitos daqueles que estão próximos. Assim como o judeu naquela época, que ele era cheio de justiça própria. Um dos mais destacados princípios do reino de Deus é o da semeadura.
vou colher aquilo que semeio. Nós vemos isso em Lucas 6, 37 e 38. Disse Jesus: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Então nós temos assim alguns pontos para podermos analisar. Se julgo, serei julgado. Se condeno, serei condenado. Se perdoo, serei perdoado. Na verdade, se nós observarmos, esse assunto faz parte de uma matéria de um curso de preparação para a eternidade. O que nós esperamos ter na eternidade? Exatamente o fruto daquilo que fizemos aqui, da forma como nós nos comportamos. E para passarmos nesse curso preparatório, nós temos que combater exatamente isso. Em Deuteronômio 16, 18, nós temos: nomeiem juízes e oficiais, para que cada um de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que eles julguem um povo com justiça. Quando se tem alguém que precisa julgar, existem pontos que esse alguém tem que estar preparado. Então, para ele assumir o papel de juiz, ele precisa ter coisas muito importantes que nós vamos destacar aqui. Primeiro, temor de Deus. Segundo, em oração, buscar sabedoria. Ter o conhecimento preciso dos fatos, porque o grande problema do julgamento é que são atitudes e posicionamentos baseados em situações parciais, né? Nós aprendemos no 30 Semanas, e como confidentes nós temos muito disso, quando a pessoa, olha, aconteceu isso que eu devo fazer. Eu respondo com a maior tranquilidade: o que você faria? Porque na realidade, todos nós que enfrentamos alguma situação, nós sabemos a realidade, a verdade profunda das coisas. Então, não podemos, se nós vamos julgar pela metade, nós estamos fazendo justiça pela metade. E aí a coisa fica muito difícil, é uma responsabilidade muito grande. Nós temos que buscar imparcialidade. Sermos imparciais é a maneira de se aproximar mais da justiça. Porque quando somos imparciais, nós estamos buscando acima de tudo a verdade. E qual é a verdade? É a verdade que o Evangelho nos inspira a ter. Nós precisamos ter o conhecimento da lei. E o que é ter o conhecimento da lei? O juiz tem que conhecer a lei profundamente. E nós temos que conhecer a lei, nós temos que conhecer a lei da vida, que é o Evangelho, para termos posições de justiça. Porque senão nós cometemos grandes injustiças que podem fazer até provocar o afastamento das pessoas. E temos que ter, diante de uma situação que requer um posicionamento, a isenção dos sentimentos. Porque todas as vezes que tomamos uma decisão, todas as vezes que nos posicionamos, se não tivermos isenção de sentimentos, nós estaremos assumindo o papel de julgadores injustos e parciais. Então temos sempre que orar e pedir que o Espírito Santo esteja sempre nos tocando, para que possamos ir ao encontro da justiça de Deus para aquilo que estivermos mexendo. Uma coisa muito importante: se eu estou envolvido emocionalmente com o processo de julgamento, eu não posso julgar. Quando normalmente você julga o próximo? Aí nós começamos a olhar para nós mesmos para respondermos. Quando você quer esconder seu próprio erro, uma forma
que escondemos muitas vezes os nossos erros é julgando e acusando o outro. É como o pessoal diz na gíria, né? Jogando um macaquinho para o ombro do outro e me escondendo atrás. Os antigos diziam, é como se a gente estivesse sentando em cima do próprio rabo. A gente julga, a gente aponta, a gente acusa e passa por cima do nosso erro. E nós perdemos credibilidade quando agimos assim, porque a pessoa, ela se sente bem e confortável e até acata quando ela percebe a sua isenção, quando ela percebe o seu senso de equilíbrio, quando ela percebe que você não está olhando para ela como alguém a ser apontado o dedo, mas tentando compreender a situação. Essa isenção é muito importante. Quando normalmente nós julgamos o próximo? Quando alguém está esperando mais do você. Daí a gente acaba caindo no pecado da inveja. O ciúme é uma desgraça. O ciúme nos empurra a julgar. Quantas vezes eu já passei em situação de ver alguém muito bem e começar, mas pode ver que aquela pessoa fez alguma coisa errada. Pode ver que ela fez alguma sonegação. Pode ver que teve alguma coisa ilícita. Isso é inveja, por não entender o crescimento, a evolução das outras pessoas. Quando eu não estou bem, eu também julgo o próximo. Eu sempre olho no próximo aquilo que eu queria estar bom em mim. Então, ao invés de olhar e buscar a minha própria correção, eu acabo julgando e apontando e destacando o erro do próximo. Procuramos achar culpados e caímos no pecado da autocomiseração. Daí, como o pastor sempre diz, é o risco da síndrome de Caim. Não estou bem, mato alguém, né? Quando você está desocupado, certa vez eu escutei um pastor falar que a pessoa desocupada está na frente da oficina das coisas erradas mentais. Quando você não está ocupado, você começa a pensar no que você não tem que pensar, você começa a imaginar o que você não tem que imaginar, e daí o inimigo se diverte com aquilo, né? Quando você revela a imaturidade. Geralmente, quando julgamos alguém de forma precipitada, estamos sendo imaturos. Porque o imaturo é aquele que faz a coisa sem medir consequências, sem medir responsabilidades. Então, a imaturidade leva ao risco do julgamento. E quando estamos inseguros, já reparou que quando a gente se sente inseguro, é mais fácil você atacar? E o julgamento é uma forma de ataque, não é? Quando você é mal resolvido emocionalmente. Gente, eu vivi muito isso quando eu tive uma fase assim, de estar mal comigo mesmo. Então eu via erro em todo mundo, menos em mim. E daí eu passava a ser o juizinho, só que juiz sem causa, sem respaldo, sem direito, né? Lembrando que Jesus disse, todos seremos julgados. Precisamos dessa consciência diariamente. Eu aprendi o seguinte, eu moro inclusive com a minha irmã, e até pouco tempo atrás eu era o verdadeiro juiz da casa. Tudo que ela fazia eu julgava. Daí um dia disseram isso para mim, você já reparou que você vai ser medido do mesmo jeito que você está fazendo? Então quando eu ia para julgar, eu comecei a treinar outra coisa. Buscar a conversa, buscar o diálogo, buscar compreender o que se passava. E aí nos torna pessoas mais obedientes. Que eu costumo dizer que nós não fazemos as coisas boas porque somos bons, mas nós fazemos as coisas boas porque somos obedientes ao que Cristo espera de nós. A consciência do juízo nos faz agir diferente. E o rigor do meu julgamento está em minhas mãos. Então isso é muito importante. Nós temos que entender que quando nós vamos falar de alguém, sobre alguém, a respeito de alguém, nós temos que ter muita responsabilidade
porque nós podemos complicar e até destruir a vida das pessoas. É quando muitas vezes nós agimos naquela linha do codependente impositivo. Nós queremos levar as pessoas e escolher o destino das pessoas, e nós não temos esse direito. Você tem 2 codependentes aqui positivos, hein? Vencendo essa área aqui, nessa do seu lado. É isso aí. Quanto mais rigoroso formos com os outros, maior será o rigor do nosso juízo. Eu entendo que isso não deve ser um sentimento de perda, mas um sentimento de estímulo para fazer o certo. Se eu sei que eu vou estar diante do meu Deus, eu tenho que oferecer a Ele tudo aquilo que Ele me proporcionou de bom. E eu sei que Ele me proporcionou algo de bom quando eu começo a olhar as pessoas com um olhar de compaixão, mas não aquela compaixão de dó, mas a compaixão de aceitar a pessoa como é e não ser juiz da vida da pessoa, não é? Por quê? Porque quando eu julgo, geralmente eu estou assumindo o papel de Deus. E se tem uma coisa que eu não sou, é Deus. Normalmente, o maior julga o menor. Então, é um tal, às vezes, de quem... Aqui, o maior eu atribuo àquele que está mais algum tempo na caminhada e chega um novinho aqui, que às vezes a tendência da pessoa é crescer. O exemplo sou eu, você está errado. Você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Então, nós temos que estar sempre nos policiando. Por que disso? Porque nós temos que entender que qual é a base do reino de Deus, senão a justiça e o juízo. Devo julgar a mim e não ao próximo. Sabe qual é o seu problema e o meu? Somos muitas vezes exigentes demais com os outros. Em Lucas 6,41, nós temos aqui: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Cisco no olho do próximo. É tão mais fácil apontar isso, né? Viga em minha vista. Geralmente eu faço de conta que eu não tenho. Daí eu olho para todo mundo. E aqui nesse ponto, né, antes de eu ir para a conclusão da minha parte, eu gostaria de trazer vocês dois para nós interagirmos aqui. Porque o nosso estudo realmente é um estudo assim muito longo, mas dá um tempinho para a gente interagir. Então eu queria ver, Luzia, o que você poderia trazer para nós aqui, enriquecer essa parte aqui que nós falamos sobre julgamento? Então, Reinaldo, eu vim de uma família disfuncional, tive um pai muito rígido, né? E impressionante como essa rigidez dele impregnou em mim, né? Ele saiu de casa, eu tinha apenas 6 anos de idade, mas foi suficiente para definir, né, a pessoa que eu seria na adolescência e vida adulta. Então, assim, eu tive muita dificuldade, né, no meu processo de cura, né, muita dificuldade em vencer esse julgamento, né, porque era uma pessoa muito rígida, né, queria tudo certinho, porque eu vim daquele lar que não era permitido o erro, né, então eu tinha que ser aquela pessoa perfeita, né, ser perfeccionista, não podia errar. E isso fazia de mim ser uma pessoa julgadora com o próximo, né? Então, eu estava sempre julgando, apontando o erro do próximo. E em relação, né, apontar o erro do próximo para esconder o seu, é realmente um fato. Só que eu não enxergava dessa forma. Eu enxergava que eu estava certa o tempo todo, né? E a outra pessoa estava errada. Então, assim, eu tive muitos problemas com relacionamentos, né? No casamento, principalmente, e relacionamento geral, por conta disso, porque eu não aceitava o erro, o meu erro em primeiro lugar, e depois o erro do próximo, né? Então, para mim, assim, foi muito difícil
E só foi aqui no 30 Semanas que eu fui realmente me enxergar, ver que eu errava sim, que eu não era aquela pessoa perfeita que eu achava que eu era, né? Que eu era pessoa humana, eu errava, né? E sempre julgando, eu sempre estava julgando a pessoa o tempo todo. Achava que as pessoas estavam me julgando, né? E aquele pensamento que também estava sendo julgada, né? Então, e aí, né? Aí vem aquela avalanche de coisas, né? Então, vou passar para o Edmilson agora para ele falar um pouquinho. O que ela falou é verdade, tá, gente? Que ela é minha esposa, então realmente não era nada fácil. Mas aí, que ambiente que a gente encontrou dentro do casamento? Eu vim de uma família que, ao contrário da dela, teoricamente era funcional, porque meu pai estava em casa, minha mãe estava em casa, ninguém saiu, né? Não teve grandes problemas até a página 2, né? Porque nós crescemos num ambiente de bastante julgamento. Então, a gente, além de não ter, lógico, a perfeição, a gente tinha o costume, e isso foi treinado ao longo dos anos, de olhar para os outros e condenar. A gente conseguiu afastar até a própria família por conta do julgamento. Então, se você for na minha casa hoje, você vai perceber que a gente tem dificuldades de relacionamento dentro da própria família por causa do excesso de julgamento. Tudo que se faz é julgado, é condenado, né? E como disse o estudo aí de forma muito intensa, quando a gente julga, a gente está se colocando no lugar de Deus. Simples, né? A gente julga, se coloca no lugar de Deus. E quem somos nós, né, para se colocar no lugar do juiz, né? O juiz verdadeiro, que é Deus, o justo juiz, deu a vida por cada um de nós. Para ter o direito de julgar, a gente precisava ter dado a vida por alguém, né? Então, não é justo que nós julguemos tanto, e é uma coisa difícil de se livrar depois que se tornar algo sistêmico na nossa vida. Só com a ajuda de Deus e num programa maravilhoso como esse que a gente vive aqui, que é o 30 Semanas. Ok. Então, encerrando a minha parte aqui, nós vemos que a chave de hoje é arrependimento. Em Mateus 7,12, disse Jesus: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Falar dos outros, gente, não faz de você um santo, apenas mais um fofoqueiro, não é? Então agora eu vou passar para Luzia, que vai falar sobre mentira, né, Luzia? Então, agora continuando aqui o código JMR, eu vou falar a parte vencendo a tentação da mentira. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Outro versículo aqui. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Efésios 4, 25. Depois de refletirmos sobre como vencer o ímpeto do julgamento, agora vamos refletir sobre vencer o ímpeto da mentira. E por falar nisso, você já mentiu? Será que não acabou de mentir? Deixe sua religiosidade e deixe de ser muito franco contigo. Está escrito: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Bom, falando um pouquinho de mentira, como eu falei anteriormente, eu vim de uma família, né, muito rígida, né, meu pai era muito rígido, então não era permitido o erro, né, e mentira, então. Mas, por outro lado, né, conforme eu fui crescendo, eu fui observando na minha família que as pessoas tinham muita dificuldade com a verdade, né? Sempre omitindo alguma coisa, e coisas simples, coisas muito simples. Omitindo, não deixando claro, né? E quando eu cheguei na minha adolescência, né, que eu percebi, então, como a minha família lidava, né, não lidava com a verdade, né? Eu passei para o outro extremo, porque como eu não queria me parecer com a minha família, né, porque de uma certa forma eu reprovava a forma da minha família ser, né, e aí eu falei, não, eles mentem tudo, né, porque eu comecei a descobrir várias coisas a respeito da minha família, segredos da minha família, assim, quando eu cheguei na adolescência, então eu falei, não, eles mentem em todos os aspectos. Então aí eu fui para aquele extremo, você é aquela pessoa super sincera, né, e isso para mim foi um problema na minha vida.
né, ser a super sincera, porque eu, né, usava aquela capa do perfeccionismo, da super sincera e saía ferindo todo mundo, porque a verdade, quando você fala ela simplesmente e não fala em amor, ela machuca e fere as pessoas, né? Então, eu gostaria de falar, né, saber de vocês, né, Reinaldo, Edmilson, como que foi para vocês, assim, a respeito da mentira na vida de vocês? Né? Como é que vocês lidavam com a mentira? Como é que foi? Vocês cresceram? Como foi na família de vocês? Né? Gostaria de saber um pouquinho de vocês. Eu, como uma das áreas que eu venci a codependência, eu era meio manipulador. E o que manipula mente muito, porque ele tenta convencer as pessoas, criando inclusive histórias fictícias, cria situações para tentar convencer. E todas as vezes, tudo o que aconteceu de ruim na minha vida foi justamente por conta da mentira. Que eu usava a mentira para convencer, eu usava a mentira para manipular. Até que chegava um ponto em que você era pego, né? Como se diz propriamente dito, você era pego na mentira. E quando você era pego na mentira, a vergonha era muito maior. Então, eu consegui, depois que eu vim para o 30 Semanas, trabalhar isso. E hoje, eu aprendi também com os nossos pastores aqui, que a mentira, a verdade, tem uma consequência e um peso. Mas a mentira é muito mais profunda. Tão profunda que pesou na minha vida. Quando eu consegui me libertar, eu me transformei em uma pessoa diferente. Hoje eu ando livre porque eu falo a verdade. E é gostoso experimentar que quando você fala a verdade, independente da consequência que você vai passar, você cresce e você vive mais tranquilo. Eu, lidando com a mentira, principalmente na adolescência, né, por conta de não me aceitar, a gente fala, né, na apresentação, a orfandade e rejeição, os traços de rejeição em mim eram muito, muito fortes. De alguma forma, eu criei um mundo paralelo para viver, para poder tentar lidar com a dor da rejeição. Então, por algum tempo, eu mentia completamente a respeito da minha vida. Então, as pessoas não sabiam direito onde eu morava, as pessoas não sabiam onde eu trabalhava direito, naquele ambiente onde eu trabalhava, elas não conheciam minha família, na escola não conheciam ninguém do trabalho. Eu tentava criar desvínculos para que as pessoas não me conhecessem de verdade. Tanto que na minha adolescência as pessoas me conhecem pelo nome do meio. Meu nome é Edmilson Tadeu, né? Então, se você for no pessoal que estudou comigo no colegial lá, ninguém me conhece por Edmilson. Por incrível que pareça, é Tadeu, né? Porque até de nome eu tentei trocar para não ter que lidar com aquela realidade. Então, eu de alguma forma, eu não gostava da situação financeira que tinha, da minha aparência, da minha vida como era, e para isso tentei, de alguma forma, criar um desvio. E aí a mentira passou a ser algo sistêmico. Então, eu fui crescendo, né, com a mentira como algo sistêmico e acabei trazendo essa marca para a vida adulta, que trouxe uma série de consequências para o meu casamento, né, para a vida financeira, para a vida emocional, espiritual. Tudo isso sempre teve o peso, né, da mentira como algo que me conduziu para situações fora de controle. Porque a mentira tem esse viés, né, de tornar situações fora de controle. E a outra consequência, né, e eu tive que viver isso também para poder aprender, foi que Satanás ele nunca vai deixar a mentira escondida. Ele vai te ajudar a criar o ambiente para mentir, me ajudou para isso, vai influenciar naquele ambiente para que pareça tudo bom, e na hora que ele achar certa, que pode ser na hora mais errada para você, porque aconteceu comigo, ele vai jogar mentira no ventilador. E aí o castelo de areia ele todinho ele rui, né? E foi o que aconteceu comigo nesse tempo aí de lidando com a mentira. Amém. Portanto, com base na palavra, o ser humano mente, a letra A. B, mediante a conversão, você precisa deixar a mentira. É inadmissível uma pessoa ser cheia de Deus e cheia de mentira. O que é a mentira? É uma manifestação que se opõe à verdade, cuja essência é o engano. A lei do Senhor proíbe a atitude de mentir. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mentir é fazer declarações propositalmente falsas, meias verdades, que envolvem falsas impressões.
Existem pessoas que começam a mentir desde crianças. Desde criança, algumas de forma compulsiva, e se não houver correção, pode causar-lhe muitos males no futuro. Um abismo chama outro abismo. Quando mentimos, atiramos contra nós mesmos. Cite algo que você já perdeu porque mentiu. Bom, vou falar um pouquinho de mim agora, né, a respeito da mentira. Bom, a mentira, né, ela não traz nenhum benefício, né? Parece que assim, momentaneamente ela vai trazer o benefício, mas a longo prazo, né, quando ela é descoberta, ela traz muito malefício, né? Então, assim, eu já perdi relacionamentos, né, por causa da mentira, já perdi emprego por causa da mentira. Então, na verdade, a mentira ela não traz nada de bom, né? E como o Edmilson estava falando ali, né, eu menti na minha adolescência também, não querendo aceitar a minha identidade, né? Porque como eu não queria me parecer com a minha família, né? E aí na escola me colocaram um apelido, eu adotei aquele apelido e as pessoas não sabiam o meu nome qualquer, né? Ah, você parece uma pessoa da televisão, né? E começou a me chamar por nome dessa atriz de televisão. Eu achei ótimo. E assim, naquela época também, né, se alguém falar, você lembra da Luzia? Ninguém sabe quem é. Mas se falar o nome da atriz, a pessoa já, eu lembro, né? Porque para mim era difícil lidar com aquela verdade da onde eu tinha vindo, né, da família que eu tinha vindo. Eu tinha vergonha de todos, né, os segredos que tinham na minha família, né, que eu descobri na adolescência, né, o abuso do meu pai com meus irmãos. Então, aquilo me causou assim, muita vergonha, né? Então, eu não queria ser daquela família, então eu inventei, né, uma outra identidade, né? Eu tinha dificuldade com a minha identidade. Então, Reinaldo, fala aí para a gente, o que você perdeu por causa da mentira? Eu acho que eu perdi as coisas mais importantes, né? A mentira, a própria manipulação, foi uma dos trampolins para afetar até meu casamento. Porque vivia histórias fugindo da realidade e a consequência disso foi a perda da minha família, né? Profissionalmente, eu também tive muitas dificuldades, porque eu tive situações assim, sabe aquela história comercial que você conta uma história para ter um benefício? E isso me deixava profundamente assim, me sentindo derrotado, porque a mentira, na realidade, pode, num momento, trazer para você uma falsa sensação de vitória, mas depois, a hora que você está sozinho ali, você e Deus, você fala, poxa, por que eu fiz isso? Então dá uma frustração, fica faltando algo, cria um buraco dentro de você. Então, todas as vezes que eu usei a mentira, eu paguei um preço alto, com certeza. Ok, para você, Edmilson, o que você perdeu por causa da mentira? Como até o Reinaldo trouxe também aqui, né, consequências gravíssimas para o nosso casamento, né? Mas acho que uma das principais coisas que eu também perdi, isso me ocorreu até agora aqui, é que o meu laço com o passado, com as pessoas do passado, sabe aquela amizade desde a adolescência, aquele vínculo com alguém assim, eu quase que não tenho, porque elas fazem parte de uma época de muita mentira. Então, esses vínculos não prosseguiram, né? Eu não sou da cidade de São José, né? A gente é de São Paulo, mas se eu buscar na mente aqui, tentar buscar aqui amigos dessa época onde a mentira se desenvolveu de forma muito forte, pessoas que tenham criado laços comigo profundos a ponto de ser amigos aí de longa data, eu não tenho praticamente, porque eles eram todos baseados naquela vida que eu dizia que tinha e não tinha. Então, me fez perder aí talvez uma das principais coisas do ser humano, que é a socialização mesmo. O poder viver em conjunto com outros, né? De forma livre, né? Sem o peso de uma vida de falsidade, aí, de mentiras, né? Então, são perdas irreparáveis. E no casamento, né, trouxe toda a consequência.
a mentira, né? O adultério ele é cometido em uma base toda construída em cima de mentiras. E a consequência que ele traz é marcas definitivas para o casamento. Por mais que hoje a gente é restaurado, a gente traz a marca da vergonha de ter cometido o erro. Isso aí é uma perda que o sinal vai estar sempre sobre a gente. Quem nos conhece na igreja e vê a restauração, valoriza, até usa isso como inspiração. Quem nos conhece, mas não valoriza a igreja, entende isso simplesmente como uma marca, né? Pessoas que não valem nada, né? Às vezes até dentro da própria igreja a gente pode ser julgado por revelar isso, né? Então a mentira ela vai trazer marcas profundas que eu não indico para ninguém para viver, né? E é lógico que aí Deus ele vem e causa a restauração completa, né? E traz o refrigério no nome de Jesus. Deus detesta a mentira. A Bíblia diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Bom, para que você vença o ímpeto da mentira, examine sua vida pessoal. Examinamos-nos e coloquemos à prova nossos caminhos. Depois voltemos ao Senhor. Você é o único capaz de fazer isso de forma correta. 2. Comece hoje a mudar e a iniciar ajustes. Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Você não tem controle sobre o tempo. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Peça a ajuda de Deus. Deus, o Senhor, clame a mim e eu o responderei. Então, quando eu cheguei aqui no 30 Semanas, né, então aqui, eu tive que examinar a minha vida, né? E como eu falei, eu tinha essa dificuldade, né, com a mentira, né? Então eu me tornei aquela super certinha, né? Então eu até me lembro que quando um período da minha vida eu fui secretária, e a secretária muitas vezes ela precisa mentir, né, para o seu chefe. O seu chefe fala: olha, fala que eu não estou, né? Então eu me lembro que eu cheguei na minha chefe e falei para ela, né, não me peça para mentir. Não me peça para falar: olha, fala que eu não estou, que eu não posso atender, que eu não estou, né? Então teve um momento que eu tive que chegar nela e falar isso, porque ela nunca me pediu para mentir, mas antes que isso pudesse acontecer, eu cheguei nela e falei: olha, não me peça para mentir, né, para você, né? E ela ficou até assim, né? Na época ela sabia, né, que eu era evangélica, mas ela não tinha esse problema de ficar pedindo para eu mentir. Mas como eu via as outras secretárias fazendo, então logo eu entendi que eu também teria que fazer, né? Então eu tinha essa dificuldade com a mentira, querendo ser a super certinha e sempre ofendendo as pessoas, falando na hora errada, sempre na hora errada, né? Eu me lembro que numa situação assim muito constrangedora, uma noiva me perguntou na porta da igreja, para super sincera, como é que está a minha maquiagem, né? Imagine o que a super sincera respondeu, né? Então eu vi, né, quando eu cheguei no 30 Semanas, que a minha super sinceridade, ela não servia para nada, ela servia para destruir relacionamentos, ela servia para ferir as pessoas. Então eu comecei a entender que eu precisava ser moderada nas minhas respostas. Nem toda a verdade precisava ser dita, né? Então, assim, para mim foi difícil, né, vencer isso. Foi difícil e eu estou vencendo ainda, mas hoje eu sou aquela pessoa que eu controlo os meus pensamentos, né? Meus pensamentos já não saem, né? Pensei, falei, né? Então, hoje eu consigo, então, controlar isso. E para vocês, como que foi? Você era super sincero, Reinaldo? Você, Edmilson, você era super sincero? Eu era super mentiroso. Porque eu vivi uma época em que tinha o lado ruim do que hoje o pessoal fala de politicagem, que você falava aquilo, você procurava falar aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Então, eu não era o sincero da verdade, eu era o sincero da mentira. Foi realmente uma fase muito ruim isso, que não trouxe coisa boa, não. Eu me tornei extremamente manipulador através da mentira também, desse jeito aí. Então, a pessoa chegava a perguntar e eu falava o que a pessoa queria ouvir. E aí eu ganhava a pessoa, né?
E usei isso de forma muito maligna com relação ao adultério, porque eu usava isso com mulheres, né? Então, às vezes uma pergunta ali para agradar e para poder ganhar espaço, eu usava mentira e acabava, né, conquistando um espaço ali que, na verdade, era um espaço que Satanás tinha aberto para eu poder entrar, né? Uma brecha que ele tinha aberto para eu poder entrar. Ok. Quarto, recuse-se a culpar os outros. É insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Ponto 5. Domine os seus desejos carnais. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. 6. Controle o seu temperamento. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. 7. Foque nos seus melhores pensamentos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pense nestas coisas. Todos por vezes, pensamentos em coisas ruins. Todavia, fixar-se nelas é o que fazer nascer os maus hábitos. Assim o melhor virá. É a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, eu consegui, né, vencer a mentira, realmente substituindo os meus pensamentos, né? Substituindo os pensamentos por coisas, né, que vêm do alto. Então, agora, a última parte, para finalizar. Ajude os outros a mudar. Que nos consolem todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. O que Deus você recebe, repasse aos outros com amor. Receber, celebrar e repartir. Bom, é isso que eu procuro praticar, né, nesse ministério 30 semanas, né, a partir do momento que eu recebi essa cura. Então, hoje eu celebro e reparto com o próximo. Então, agora nós vamos para a última parte, que é a parte da reclamação com o Edmilson. Obrigada. Eu já vou começar reclamando aqui, porque o Reinaldo e a Luzia falaram bastante, e aí eu fiquei com menos tempo para falar, mas eu vou tentar resumir aqui essa parte. E lógico, eu fiz uma brincadeira aqui quanto à reclamação, mas a minha parte então é o R do JMR, né? Que é o murmurar. Vença a escassez da reclamação. Em Filipenses 2,14 diz assim: façam tudo sem queixar e nem discussões. E Êxodo 15:24 fala assim: e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Esse povo aqui é o povo que tinha acabado de sair do Egito, né? Escravo, onde comia só cebola e fazia tijolo. E estavam no deserto, sim, comendo maná, e estavam com sede e reclamando para Moisés o que é beber. Tinham acabado de ver o Mar Vermelho se abrir. Pensa bem, né? O que é escassez? Tendo visto, acabado de ver a glória de Deus. Aí é para nossa reflexão, então. Existe um limite para usar os direitos de reclamação. Você pode reclamar seus direitos, mas para isso existe o Código de Defesa do Consumidor. Então tem regras para reclamar, né? A gente não pode sair reclamando simplesmente. Existem os lugares certos, as formas certas para reclamar. Não bote lenha na fogueira com o murmurador, né? O murmurador é aquele que está sempre, né, reclamando de alguma coisa. Murmurar é reclamar para quem não pode resolver. Já percebeu que a pessoa que murmura sem motivo? Ela quer falar de alguma coisa que não tem solução com a pessoa que não vai resolver, mas vai continuar falando, né? Ela vai pecar e vai levar você a pecar também. Então, não adianta ficar murmurando simplesmente, porque não vai trazer nada de bom para a nossa vida. Murmurar, conforme o dicionário, é soltar queixumes, lastimar, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, formar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel após o relatório trazido pelos homens que foram espiar a terra. É aquela passagem onde fala da turma com Josué e Caleb lá. Mandaram os espias, eles foram lá ver a terra era maravilhosa. Eles voltaram para trás dizendo que era ruim.
E mandaram Josué e Caleb, a terra era boa. O espírito, né, de quem está vendo a situação diz tudo a respeito, né? Então, quem está querendo ver com bons olhos não vai sair reclamando. Quem está vendo com maus olhos vai simplesmente murmurar, né? E a gente pode achar motivo para reclamar de tudo na vida, gente. Até aqui dentro da igreja. Por exemplo, se o pastor prega 15 minutos no culto, né, ou prega 1 hora, sempre você vai ter aquele que reclama porque foi 15 minutos, ou vai ter aquele que reclama porque foi 1 hora. Né? Se ele coloca outro para pregar, que decepção, né? Chega aqui para assistir o 30 Semanas, o pastor Cláudio costuma fazer, chega hoje aqui para assistir a gente, está aqui eu, o Reinaldo e a Luzia. A pessoa já, nossa, mas eu não vou assistir hoje, não é o Cláudio fazendo, não é o pastor Cláudio fazendo. O murmurador começa a murmurar primeiro em seu coração e depois em sua boca. A palavra diz, né, que a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Então, a murmuração, na verdade, ela nasce lá dentro primeiro. A gente nem percebe, vai se azedando, né, e começa a murmurar. Por que as pessoas reclamam e murmuram? Simplesmente porque deixam de vigiar. O diabo quer dar situações para fazer você murmurar. O diabo coloca uma venda nos olhos da pessoa para que ela não veja o que é bom. As pessoas murmuram porque perderam o amor. Então quem deixa de amar simplesmente começa a reclamar. Isso é algo que todos nós temos que vigiar em todas as circunstâncias, né? Deixar de amar nos leva a simplesmente só olhar o que é de ruim nas pessoas ao nosso redor. Também existe um demônio que se aproveita da situação, que é o demônio da insatisfação. Então, querido, quando você tender a começar a falar baixinho e reclamar da situação, lembre-se, Satanás vai se aproveitar dessas circunstâncias. Todo murmurador é mentiroso. Isso é forte, hein? Em especial porque sempre conta um ponto e aumenta um pouco. Então, para justificar aquilo que se reclama, a gente sempre insere mais uma linha, né? Para poder piorar aquilo que já aos nossos olhos é ruim. E aí, para tentar justificar de alguma forma, né, aquela reclamação, aquela murmuração que a gente tem feito. Bom, vença o ímpeto da reclamação. Em 2 Crônicas 20:20 diz assim: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Israel saiu do Egito e chegou até a fronteira de Canaã, um lugar chamado de Cades Barneia. A partir daí vieram 12 homens para olhar a terra de Canaã. Essa aqui é a história dos espias, né, que saíram para poder olhar lá. E aí sempre tem o pessimista e o otimista, né? A falta de fé gerou uma grande crise. Então os pessimistas e murmuradores diziam que tem gigantes lá na terra, não vamos entrar, né? Enquanto Josué e Caleb, que eram só 2, falavam, vamos entrar lá, vamos conquistar, vamos matar esses gigantes aí, vamos entrar lá. Então, para aplicação, os filhos de Israel estavam declarando o que acreditavam. Então, aquilo que eles criam saiu em forma de murmuração da boca deles, que eles não eram capazes de entrar na terra. Eles não conseguiriam ter sucesso, e com isso passaram a dizer a célebre frase que tem acompanhado muitos crentes: nós não podemos. E daí? Eu não posso, mas o meu grande Deus é poderoso, e poderoso Deus tudo pode. Eu estou aqui na terra em missão, em nome de Deus. Querido, reclamar não vai trazer nenhum tipo de mudança para a sua vida. A reclamação em si só, ela vai trazer, na verdade, uma internalização e um desejo de destruição e a incapacitação, né? A reclamação vai fazer com que nós pensemos que não somos capazes, e a paralisação, que é mais terrível ainda. Os reclamadores tendem a enxergar o tamanho do problema isoladamente, então só vê problema, não consegue ver solução. Você não vai ver ninguém reclamando para o bem, sempre para falar a respeito de algo que não tem solução, ou para criar a não solução para alguma coisa. Tendem a espalhar o negativismo ao seu redor, tendem a superestimar o tamanho do problema e perdem a chance de exercer fé em Deus. Os transformadores, ao contrário dos murmuradores, né, dizem o quê? É certo que venceremos. Colocam a fé para guiar a situação. Derrotam o espírito do medo. Declaram total dependência e confiança em Deus. E aí, né, a gente é que escolhe em que grupo vai estar, né? A gente pode aqui junto dessas citações, né, tem várias passagens que são base para poder alimentar essa dinâmica, né, de a gente escolher ser murmurador ou ser alguém que vai ser transformador, né?
ninguém vai se transformar nada simplesmente reclamando, simplesmente murmurando, né? Eu posso dizer de testemunho próprio, né? Como eu contei um pouco antes, na minha família, lá em casa a gente foi treinado, né, pelos meus pais e principalmente pelo meu pai. Meu pai, eu me lembro, meu pai faleceu fazem 3 anos e meio. Não, um pouco menos de 3 anos, um pouco mais de 3 anos. E a gente foi treinado por ele a reclamar. Então eu me lembro de situações onde, quando eu estava com ele, ele estava falando de um outro irmão meu que não estava, né? E quando esse outro irmão estava, lógico que ele falava de mim. E quando não estava um de nós dois, ele falava de algum irmão dele. Então sempre tinha um motivo para murmurar, né? Então ele vivia azedo. Eu lembro que depois, nos últimos anos dele, ele andou muito triste, né? Muito assim internalizado ali. E na verdade eram raízes de amargura, com certeza. Porque depois ele devia ter um câncer, né? E aí faleceu. Então a gente foi treinado a ser reclamador. E muitos de nós não conseguiu evoluir em boa parte da vida por conta disso. Focado na reclamação e não na transformação. Glória a Deus que aí Deus me permitiu sair de dentro da minha casa. Não que os laços afetivos e a família existem, gente. Estão aí e não podem ser negados, é claro, né? Mas eu dou graças a Deus porque hoje eu consegui. Deus, ele me deu a graça de chegar numa casa como essa aqui para entender que não adianta ficar reclamando. O peso que eu trouxe para o casamento por conta da reclamação também, eu só sabia reclamar, né? A minha esposa que está aqui, ela falava, você é muito chato, né? Você é muito chato, né? Então tudo era motivo para reclamar. E então que a gente possa viver essa nova dinâmica, né? E aí eu queria perguntar para vocês dois, em que situações vocês se veem, né? Ou se viam murmurando, né? Quando é que bate aquele espírito de murmuração? Quando que isso acontece? Como é que vocês se sentem? Admilson, eu penso que é tudo uma sequência. Você reclama na medida em que você mente e julga os outros. Pelo fato de ter a postura do julgamento, né, leva você também a viver situações de mentira. E vivendo situações de mentira, aquela pessoa que usa a mentira nunca está contente com nada. Então ela fica reclamando de tudo. Por isso que ela mente, por isso que ela julga. Então é um negócio que está todo amarrado. E eu vivi isso daí nos momentos de luta que eu tive. É um ciclo vicioso, né? Com certeza. É verdade, é um ciclo vicioso. Eu posso me classificar na época, né? Hoje estou vencendo, já venci bastante. Eu era a Maria da reclamação, né? Murmurava o tempo todo, precisava de um muro de lamentações da Luzia, né? Porque tudo, eu reclamava de tudo, tudo o tempo todo. Quando eu não estava reclamando, né, com os lábios, em voz alta, eu estava reclamando do meu pensamento. E quando eu cheguei aqui nessa casa, então eu entendi, né, muitas coisas. Primeiro eu coloquei toda aquela amargura, porque aquela murmuração tinha a ver com todas as minhas amarguras, né, aqueles problemas não resolvidos, então eu externalizava aquilo, né, de forma de reclamação. Então, aqui nessa casa eu aprendi que o satisfeito, ele é seletivo. Então, eu busquei essa satisfação, né, em Cristo, né, porque foi através dessa satisfação em Cristo que eu consegui vencer a murmuração. Glória a Deus, né? Amém. Deixe Deus transformar a sua mente. Está em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você sabe que uma pessoa é murmuradora, não dê muita atenção a ela. Então aí, ó, o pessoal que faz 30 semanas, já pega essa dica aí. A pessoa começou a reclamar do seu lado, querido, já pega a saída estratégica, como diria o leão da montanha, pega a saída estratégica pela direita e vaza dessa pessoa. A ação dos murmuradores consiste em puxar para trás. Então o murmurador, ele não vai querer chegar no destino profético dele e vai tentar te impedir de chegar lá também, querido. Então, foge, né? Vai para longe. A murmuração tem um efeito contagioso na comunidade. Então, querido, ó, um tempo como esse aqui, pandemia, todo mundo reclamando, muita gente com medo de pegar o vírus, muita gente com medo de tudo que está acontecendo, medo de perder o emprego, medo de não ter dinheiro, Se a gente se permitir viver na murmuração, a gente vai entrar nessa mesma dinâmica, e nós fomos escolhidos por Deus para viver diferente. Então, que a gente possa escolher não ficar preso nas murmurações. Seja sempre grato. Quando agradecemos, não há espaço para ingratidão.
Um coração grato, né, ele não vai ficar preso na murmuração. A murmuração, o ressentimento e o abatimento não vão fazer parte da nossa dinâmica do dia a dia. E em Tessalonicenses 5, 18 a 19, diz assim, 1 Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Aquele que murmura, apaga o Espírito Santo. Isso é muito forte, né? Muito intenso. Se você tem tido nesse tempo aqui, querido, dificuldades para orar, para confiar que Deus está no controle das coisas, tenta observar se você não está mais murmurando do que vivendo situações não de positividade somente, mas de fé, de confiança em Deus. Amém?